Oi, gente, que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui do Centro de Mídias, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma aula. Eu sei que semana passada eu disse a vocês que a gente ia começar o Aprender Sempre, mas a gente teve que fazer algumas alterações. Inclusive, lá no repositório a gente teve que colocar novas aulas, tá certo? A gente vai dar essa parada no Aprender Sempre. Nós vamos começar só a partir da semana do dia 20, a primeira orientação que a gente tem, porque, primeiro, algumas escolas ainda não receberam todos os materiais, e também porque algumas escolas estão trabalhando em esquema de rodízio, estão recebendo seus alunos pela primeira vez na escola, estão fazendo acolhimento, nivelamento. Então, agora a gente vai praticar um pouco da nossa competência socioemocional, a nossa empatia. Então, vamos dar uma acalmada aqui nas nossas aulas, a gente vai ir mais devagar. Então, nós vamos fazer mais 6 aulas de retomada, de revisão, e depois a gente recomeça com o Aprender Sempre, volume 3, tá certo? Para nos acompanhar hoje, o professor Osmar. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Mais uma aula de matemática. E assim, já vamos deixar nosso boa tarde aqui, Vivi. Boa tarde lá para o professor Robson, lá da escola Sara Salvestro, lá de Sorocaba. Valeu, Robson, obrigado pela participação sua e dos seus alunos também. E o professor Paulo, lá da diretoria lá de São Vicente, acompanhando nossas aulas aqui também. Retomada, mais 6 aulinhas aí e a vida continua, né, Vivi? Isso aí. Bora. E também quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Evandro e todo mundo lá da escola do PEI, Nelly Carbonieri de Andrade, lá de Garça, na DE de Marília. A gente tem conversado aqui sobre os repositórios, ele ficou assim, professor, e agora? Que aula que você vai dar? Então, paciência, pessoal, essa semana a gente vai fazer 3 aulas, já subimos as aulas de segunda e de terça, né, de hoje e de amanhã, falta subir a de quarta-feira para o repositório. Acredito que até amanhã de manhã essa aula já vai estar aí, tá certo? Então, um beijo para você, professor Evandro, para vocês, alunos do nono C, que está acompanhando a nossa aula, e para vocês todos, professores aí do PNLI. Obrigada pela contribuição aqui conosco. Professora Mônica falando que eu voltei. Valeu, Mônica. Sim, eu não abro mão aqui da nossa aula, né, Legal. meu companheiro? Obrigado. Gente, é o seguinte, então, das escolhas, vou dizer para vocês a escolha que eu fiz para as nossas 6 aulas, tá? Hoje nós vamos falar de radiciação, vamos voltar a falar de raiz quadrada, tá certo? E depois a gente vai falar amanhã sobre o polinômio, a gente vai voltar a falar um pouquinho, conhecer de novo os polinômios, né? Retomar isso, saber quem é coeficiente, quem é parte literal, qual é o grau do polinômio, tá certo? Depois a gente vai fazer uma aula com produto de polinômio. Então, essas serão as nossas 3 aulas dessa semana. Na semana que vem, a gente vai voltar a falar de equação de 2 variáveis e fazer mais gráfico e plano cartesiano. Eu escolhi essas aulas porque nós vamos precisar de todas essas habilidades, de todas essas estratégias para estudar a equação de segundo grau, que são as sequências 2 e 3 do Aprender Sempre 3, tá certo? Então, vamos lá, ó, radiciação em Q. Então, preparei para vocês uma aula mais tranquila, tá certo? De coisas que a gente já viu. E aí, nós vamos começar assim, ó. Vamos relembrar. Eu quero que vocês pensem numa aula que a gente fez, que a gente estava calculando quadradinhos, né? A área de quadradinhos. Por exemplo, se o quadradinho tem área 1, significa que o lado dele é a raiz quadrada de 1. Não sei se vocês se lembram disso, né? Se o quadradinho tem área 4, por exemplo, significa que o lado dele é a raiz quadrada de 4, ou seja, é o 2, né? Porque 2 vezes 2, 4. Se o quadradinho tem área igual a 9, significa que o lado dele é a raiz quadrada de 9, ou seja, 3. Então, a nossa principal aplicação de raiz quadrada aqui no nono ano, né, aqui no ensino básico, é para calcular lado de quadrado, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem comigo um pouquinho. Eu vou perguntar aqui para o Osmar para ele me ajudar. Beleza. Osmar, Oi. O que a gente consegue desenhar se eu falar para você, ó, desenha alguma coisa geometricamente falando, tá? Vamos pensar na matemática. Alguma coisa de tamanho A. O que a gente pode medir com isso? Desenhar com isso. Posso pensar num comprimento ou lado de alguma coisa? Um pedacinho de reta? Aí, ó, Pode ser? Pode ser, né? Então, veja, tem uma dimensão só, tá certo? Quando a gente fala assim, ó, desenha alguma coisa de medida A. Geometricamente, a gente vai desenhar coisas de uma dimensão. Isso. Um segmento de reta, como o Pro falou, pode ser um lado, ou o comprimento, ou a altura, ou a largura, tá certo? Se eu te disser, Osmar, Oi. desenha para mim uma figura de tamanho A quadrado. A quadrado. Eu vou desenhar um quadrado cujos lados medem A e A. Perfeito. Olha aqui, ó, gente. Então, quando a gente fala
dimensão, né? A quadrado significa duas dimensões, é como se você tivesse desenhado a área, Perfeito. tá certo? Boa. E se eu disser para você assim, Osmar, desenha para mim uma coisa que tenha tamanho A vezes B. Eu desenharia um retângulo, Vivi. A e B são diferentes. Desenharia um retângulo. Um de tamanho A, um lado, né? Largura E o outro comprimento, né? E, portanto, o A vezes B representaria o tamanho dele no espaço, né? No plano. Pensando de novo em área, né? Uma área. Legal. Então, veja, ó, o grau de B e o grau de A é 1, o expoente de cada um. Quando você multiplica nos polinômios, né, nos monômios, você aumenta, o grau vai para 2, tá certo? Então, a soma do expoente, ele determina o grau e as dimensões de figuras se a gente estiver pensando geometricamente, tá certo? Então, por enquanto, nós só queremos fazer esse treininho. Ó, eu vou perguntar para vocês aqui, vou dar um minutinho para vocês falarem para o professor Osmar, então, pensando nisso que o professor Osmar falou para a gente, tá? Ó, é extra, tá bom? Eu quero que vocês desenhem para mim alguma coisa que represente esse tamanho aqui, ó, 4x². Diga aí para nós, no chat, para o professor Osmar, que figura que é essa 4x²? Volto já. Legal. Vivi, foi só aquecimento. Professor Lucas está com o pessoal lá do 9º A, lá da Escola do Programa de Ensino Integral Urias Braga Costa, lá na belíssima cidade maravilhosa de Araraquara. Adoro Araraquara. Quadrado de lado 2x. Valeu, obrigado pela participação. E essa é a resposta, Vivi. Mataram a charada, não? Mataram a charada. Boa. Muito bem, gente. Vamos olhar aqui para a nossa telinha. Então, ó, veja que o expoente é 2. Ele já está indicando para a gente que é alguma coisa do tipo quadrado. Aliás, é por isso que esse número, esse expoente, ele é chamado de quadrado, tá certo? Ele representa, assim, o tamanho de uma figura chamada quadrado, que tem lados iguais, tá certo? Então, veja, como que eu sei qual é o lado desse quadrado? Eu acho a raiz quadrada deles, ó. Do lado da área. Então, o lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada de 4x². E aí a gente faz um por um, ó. Qual número vezes ele mesmo que dá 4? É o 2, não é isso? E o número vezes ele mesmo que dá x² é o próprio x. Então, este é o lado de um quadradinho, né? De área 4x². Muito bem. Então, esta é a ideia que a gente vai utilizar ao longo da sequência 2 e 3 para calcular equações de segundo grau. Veja por que equação de segundo grau. Porque o expoente aqui, ó, o expoente maior da nossa letrinha lá do polinômio vai ser 2, tá certo? Nós vamos falar melhor sobre isso. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Um pouco de treino calculando raiz quadrada, beleza? Então, vamos lá. Próximo agora, vamos fazer um exercício. Esse exercício é do Aprender Sempre, volume 2 de vocês. Ele estava na página 68. Eu escrevi adaptado porque é o mesmo exercício, só que aqui tinha um índicezinho 8, tá certo? A gente não vai calcular a raiz oitava. Vamos calcular a raiz quadrada, tá certo? Então, vamos só relembrar o seguinte, ó. Algumas raízes quadradas são fáceis de achar. É só a gente fazer o número vezes ele mesmo. Agora, quando o número é muito grande, quando ele é assim, ó, o que a gente faz? A gente tenta escrever na forma de fatores primos, né? A gente faz essa decomposição aqui. Por quê? Para que serve essa decomposição? Para você descobrir como esse número ele pode ser escrito na forma de potência,
Tá certo? Então, veja, eu quero que vocês calculem essa forma de potência desse número para a gente ver quantos quadradinhos ficarão aqui dentro, ó. E todo mundo que for quadrado sai da raiz, tá certo? Então, vocês vão ter 2 minutos para dizer para a gente qual é a raiz quadrada de 1 sobre 1024. Já volto. Oi, Vivi, retornamos aqui a interação do pessoal, muito legal, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço, professora Ana Angélica, valeu, Ana, obrigado demais pela participação sua também. Professora Mônica, tá com os alunos lá da escola João Evangelista, João Evangelista Costa, lá da SU1, e eles responderam 1/10. Mônica, obrigado a você e a todos os seus alunos também. E aqui peguei a resposta do Gustavo, lá da escola Benedita Oliveira Ale, que tá lá com o professor Diógenes, tá? E o Gustavo, junto com o professor dele, 1/32. Legal essa variação de resposta também, né, Vivi? Tava sentindo falta um pouquinho delas, né? Que bom, né? Bom, né? Que bom que tem divergência, porque daí a gente pode discutir. Muito bom, verdade. Então vamos lá, vamos ver se é 1/10 ou se é 1/32, tá bom? Legal. Então o que a gente faz? A gente vai tentar escrever esse número na forma de quadradinhos, porque todo mundo que é ao quadrado sai de dentro da raiz, porque a raiz é quadrada. Se a raiz fosse quinta, por exemplo, a gente teria que escrever esse número como potências de 5, potências elevado a 5, tá certo? Então, vamos ver, ó. Primeiro número que a gente sabe, que a gente conhece, a gente considera os números naturais, é o número 2. A gente começa por ele. Então, vamos dividir esse número por 2, ó. Dividir por 2 é pegar a metade. Eu penso assim, metade de 1000 é 500 e metade de 24 é 12. Então, isso aqui vai dar 512, ó. Depois eu pego metade de novo. Metade de 500, 250. Metade de 12, 6. Então, 256. Ó, eu faço rapidinho assim. Não sei como que vocês fazem. Sim, também. Divide por 2. Ih, agora lascou, né? Difícil de dividir essa, né? Mas metade de 250 é 125. Metade de 6 é 3. Então, 128. Vai corrigindo aí, Osmar, se der errado. Sim. Aí metade de 128 é 64. Fácil, né? Aí fica mais fácil, né? Números mais baixos. E dá por 2 de novo. Então, dá 32, ó. Dá por 2 de novo, que vai dar 16, né? Metade de 16 vai dar 8. Metade de 8 vai dar 4. Metade de 4 vai dar 2. E metade de 2 dá 1. Daí a gente para, tá certo? Porque a gente divide em primos. E o primo não é
O 1 não é primo porque ele só tem um divisor. Para ser primo tem que ter 2, não é isso? Ele mesmo e o 1. É isso. Então, ótimo. E dividir por 2 é tranquilo, né, Vi? Qualquer número par é divisível por 2, aí ficou doce. Facinho, né? Esse tá facinho. Docinho. Muito bem. E aí, ó, a gente percebe que dá 2 elevado a 10, né? Se a gente contar essa quantidade de 2 aí. Eu acho que é por isso que alguns alunos colocaram um décimo. Repete de onde veio esse 10 aí, Esse Vivi. 10 aqui vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 repetições, você vai chegar no 1024. Aula tá? de potência, né? Aulas de potência Boa. que o professor está ensinando lá no 8º. Se você Isso. tiver dúvida, você assiste as aulas do 8º, o Pro explicou lá, Boa. tá bom? Então, vamos lá, ó. O que a gente faz? O que significa isso? Tem 2 maneiras da gente resolver. Mas também você pode pensar assim, ó. Eu quero saber quantos números são quadradinhos. Então, aqui tem 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho, ó, raiz quadrada de 1 sobre 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Quadradinhos aqui, ó, tá certo? Foi o que a gente conseguiu retirar de lá. E aí, ó, todo mundo que é quadrado sai de dentro da raiz. Repare que o 1 pode ser escrito como 1 elevado ao quadrado. Então, ó, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, sai o 1 e sai todo mundo aqui, ó, que for elevado ao quadrado. E a gente reescreveu, então, o 1024 como números quadradinhos, tá certo? E aí sai todo mundo. Ficou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é o 2 à quinta. Se você multiplicar isso, vai dar 32. 32 avos. Que é a mesma coisa que você dividir por 2. Se você pegasse 2 elevado a 10, ó, 2 elevado a 10, se você dividir por 2, você vai chegar em 2 à quinta. Por que você está dividindo por 2, professora? Porque eu estou querendo os quadradinhos, tá certo? Só os quadradinhos. Se eu tivesse querendo cubos, eu dividiria por 3. Se eu quisesse quarta potência, eu dividiria por 4, tá certo? Tem toda uma explicação para isso, mas por hora isso é suficiente para a gente descobrir os quadrados. Então, quando você quiser tirar raiz quadrada, você escreve o número na forma de potência e todo mundo que for quadradinho sai de dentro da raiz, tá certo? Certíssimo. Boa. Então, quem escreveu 1,32 avos está correto, muito obrigada e acertou. Eu vou apagar aqui e mandar para vocês a resposta que eu deixei aí para vocês, bonitinha. Quem quiser tirar um print e anotar. Lembrando que é adaptado da página 68. Lá na página 68 estava escrito, acho que raiz oitava, tá bom? Não, raiz quinta, desculpe. Beleza? Bora para o próximo? Bora. Bora. E agora vamos fazer de novo, vamos fazer para esse aqui, tá certo? Também é da página 68, eu adaptei aí também. Eu coloquei como raiz quadrada, mas ali era outro índice. Eu já volto, acho que 2 minutos. Agora acho que vocês vão acertar, todo mundo aí. Já volto. Voltamos aqui, Vivi, a interação. Professora Viviane, sua xará, Luan, lá da Escola Estadual Cidade Sonco 2, lá de Guarulhos Sul, 1,16 avos. Vivi, o pessoal matou a charada agora.
Agora sim, Agora, né? agora deu unanimidade, tá? Professora Ivete também está com o pessoal lá da Escola Estadual Belmiro Rocha, lá de Guaimbê, ou Guaimbé? Acho que é Guaimbê. Bruno Miguel, tá? 116 avos também. Para finalizar, lá Maria Vitória, lá do Nono A, lá da Escola Francisco, tá? 116 avos também, tá com a professora Josilene. Muito obrigado, valeu, obrigado pela participação de todos, Vivi. Vamos lá, então. De novo, eu não sei de cabeça quem é a raiz quadrada de 256. É o número vezes ele mesmo que dá 256. Quando a gente não sabe, a gente vai tentar escrever essas potências usando fatoração, usando a decomposição em fatores primos, tá certo? Então, vamos lá. Ó, primeiro, como esse número é par, eu vou de novo começar por 2. Se não fosse par, você ia tentar outro. Ia tentar o 3, o 5, ia ver se ia dar, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já fez, né? Deu 128. Depois a gente dividiu por 2. Esse tá muito fácil, porque nós já fizemos uma vez, né? Que dá por 2, 32. Que dá por 2, 16. Que dá por 2, que dá 8. Que dá por 2, que dá 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Acabou. Então, vamos ver quantos quadradinhos tem aqui. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui, ó, raiz quadrada de 1 é a mesma coisa que raiz de 1 elevado ao quadrado, porque 1 pode ser qualquer expoente. Raiz quadrada de todo mundo que for quadradinho. Vamos ver quantos a gente colocou, ó. 1, 2, 3 e 4. A gente conseguiu 4 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Todo mundo que é quadrado sai de dentro da raiz, não é isso? Então, ficou 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso vai dar 1 sobre 16, conforme vocês disseram, tá certo? Muito obrigada. Fala, Osmar. Legal, né? Eu tô lembrando aqui que aí você aprende a não apagar o rascunho, né? Exato. Se você tivesse deixado o cálculo anterior, Nossa. você já teria quase tudo pronto aí. Nossa, já passei muita raiva, porque eu apagava o rascunho e tinha que fazer de novo. Muito bem. Boa. Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer uma expressão numérica que tem essa mistura toda aí, só para a gente relembrar. Essa expressão numérica a gente já fez, está na página 69, mas a gente vai fazer de conta que não fez ainda, tá bom? Legal. Então, como que a gente faz? Ó, tem que seguir a ordem, radiciação e potenciação, se tiver, faz primeiro, depois passa para as multiplicações e divisões, e por fim, somas e diferenças. Tudo que você não resolver, você copia, tá certo? Então, olha lá, marca o que você vai fazer, ó, dá para fazer isso, dá para fazer isso e dá para fazer isso. Veja que aqui é cubo, então você tem que escrever esse número na forma de alguma coisa elevada ao cubo. Veja que aqui é a quarta potência, então você tem que escrever esse número 81 de alguma coisa elevado a 4, tá certo? Então eu já volto, vocês vão ter aí 2 minutinhos para fazer esse exercício e a gente já volta. Todas las mujeres, party in the club tonight. 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 Todas las mujeres, fiesta, fiesta. Señorita, tan bonita, oh, tú me tienes crazy, going crazy, loco. ¿Qué te gusta? You like it, now you feel excited. Ven pa' la disco esta noche, tonight is the night. Champagne, that's the only pain that I like. To the top of the morning, the end of the night. Oh yeah, mamacita, live your life. I'm there if you're there. That girl, she's so fly, like ooh yeah. Party like New Year's. If she walk by, I guarantee you'll stare. Que ese cuerpo que ella tiene me vuelve loco, loco. I'm going crazy without you, baby, mami, let's go, go. Señorita, tan bonita, oh, tú me tienes crazy, going crazy, loco. ¿Qué te gusta? Ó, Vivi, para encerrar com chave de ouro, a professora Milena tá lá com a Pietra, 4/3. Elas são lá do nono A da Escola Jeremias de Paula Eduardo, lá de Monte Alto. Valeu, obrigado, gente.
É isso aí, Vivi. Vamos então? Vamos. Ó, vou fazer aqui rapidinho que está acabando, vou só subir as respostas, vou até apagar aqui. Então, o que a gente fez? Ó, achou a raiz quadrada de 9, que é 1/3, né? 1/3. Achou a raiz cúbica de 27, eu fiz aqui do lado, ó, é 3 ao cubo. Então, deu esse o resultado, tá certo? Achei a raiz quarta de 81. O 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta, portanto, eu coloquei ele aqui, tá certo? E aí, o que a gente faz? Ó, simplifiquei o 3 com o 3, né? Essa eu não fiz simplificação. Desculpa, eu só multipliquei 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Ó, fiz isso, tá? 3 vezes 1, 3. E aí, a gente chegou nessa fração. Todas as frações têm o mesmo denominador. Então, basta somar em cima, né? 3 menos 2, 1. 1 mais 3, 4. Portanto, a gente tem o resultado aí, 4/3, conforme vocês disseram. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Voltem amanhã que a gente vai continuar falando dos polinômios, tá certo? Muito obrigada a Osmar e até a próxima, gente. Valeu, Vi. Obrigado. Nosso diretor vai colocar o QR Code. Abraço. Até a próxima.